Olá, meus caros inscritos, aqui é o DM e novamente trazendo mais uma reflexão bem bacana para vocês. Hoje, de modo especial, abordando um assunto bem específico, que é a ficha de jogo. E de modo especial, é claro, eu vou me debruçar sobre a ficha do D&D, obviamente trazendo 3 exemplos muito bacanas de como é importante e como também é bom, na verdade, um certo minimalismo com relação às fichas. Então eu vou trazer 3 exemplos bem bacanas de edições separadas pelo tempo, bem distantes até, e apresentar um pouco para cada um de vocês mais ou menos as diferenças fundamentais da evolução das fichas de jogo conforme o jogo foi avançando, o D&D foi avançando no tempo, foi avançando em edições, em progressão, e isso afetou também diretamente a ficha, que é um instrumento principal do jogador dentro do jogo para interagir com o mestre e com o jogo em si. Então, vem comigo, já envia esse vídeo para os seus amigos, deixa seu like aí, comenta se você quer dar uma sugestão de vídeo ou se você tem uma pergunta interessante para fazer para o DM, já deixa aí nos comentários que eu respondo você, ok? Então, vamos lá. Bom, meus caros, primeiro, isso não se trata de uma comparação entre edições. Na verdade, o tema aqui é o minimalismo, né? O minimalismo como um elemento presente dentro do jogo e como um elemento que auxilia o processo de evolução dos personagens e ao mesmo tempo de atuação e de presença do jogador como personagem. Então aqui não vou tratar muito da diferença entre algumas edições, que a gente vai tratar da terceira, do Advanced Dungeons & Dragons e daquela caixinha básica da Grow que veio para o Brasil. Então assim, só de observar você já vai ver que não tem nem como fazer algum paralelo, porque o propósito não é comparar edições, é comparar fichas de edições para demonstrar o quanto que a presença de um minimalismo, de uma certa quantidade menor de itens dentro de uma planilha de personagem pode ajudar o jogador a agir de maneira mais intuitiva dentro do jogo, né? Mais ou menos como um jogo eletrônico, que muitas vezes quando você está jogando põe muitos elementos na tela, fica difícil você se guiar e se você observar bem aquele ambiente onde você está. Você tem muitas informações, você tem muita coisa e fica complicado de você se localizar mesmo no ambiente do jogo. Isso também pode acontecer num RPG de mesa. De certa forma, a ficha é esse elemento. Embora não seja um elemento constantemente presente diante dos olhos do personagem enquanto ele está agindo e fazendo, querendo ou não, os olhos do jogador sempre vão parar na sua ficha a todo momento e instante, seja para fazer anotações, seja para reduzir algum ponto, seja para fazer alguma coisa. Sempre estará lá porque a ficha é a base fundante do personagem do jogador. Então ali é basicamente o solo, é o desenho do personagem, é o esqueleto dele, e a partir de lá o jogador trabalha a essência dele. Então a gente vai partir desse paralelo, comparando algumas fichas e conversando um pouco, refletindo de verdade, refletindo mesmo, não fazendo uma rixa entre edições nem nada do tipo, mas simplesmente refletindo acerca do quão é importante a presença de uma ficha enxuta e simples, e até mesmo uma ficha bonita, que é o mais interessante. Eu acho que, na minha opinião, uma ficha bonita é muito mais atraente do que uma ficha muito organizada, muito tabelada. Mas enfim, vamos ao assunto. Essa ficha que está aparecendo para você aí é a ficha da terceira edição, ou 3.5, né? Como muitas pessoas já também tiveram contato e conheceram a edição posterior, né? A continuação dessa edição, o aperfeiçoamento dessa edição. É uma edição incrível de boa, eu joguei muito demais. Para aqueles que pegaram o comecinho dela lá nos anos 2000, eu não peguei já o barco andando. Sabe o quanto essa edição é bacana, o quanto os jogos fluem muito bem nela, e é muito bom, muito nostálgico na verdade, observar uma ficha como essa e relembrar quantos jogos nós já jogamos utilizando a terceira edição como sistema principal. E essa ficha já é um exemplo, né? Você já observa logo de cara, né? Uma ficha grande, ampla, com muitas informações, muitos quadradinhos, muitas caixas, uma enorme lista de perícias, que eram coisas necessárias com relação à terceira edição e 3.5, porque era um jogo mais tático, um jogo mais voltado
para uma parada mais tática, você tinha que ter um grid, o jogo já era mais montado para uma versão de grid, você tinha ali o tamanho da distância das magias, o alcance, você tinha ali uma estratégia mais diferenciada por ser um jogo mais tático. Ele dava a possibilidade de você ser mais estratégico, e quando você tem essa ideia de estratégia e essa ideia de tática, sua ficha, sua planilha de personagem precisa seguir esse rumo também. Então, essa ficha que você observa tem lá os atributos principais: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Tem ali os seus respectivos valores na coluna primeira, na segunda coluna os modificadores, você tem ali os pontos de vida, classe de armadura, iniciativa, bônus base de ataque. Na coluna de baixo você tem mais informação, mas o mais importante é observar o aspecto visual e estético da ficha. Você observa que ela é uma ficha bastante ampla, de pouco espaço para você escrever, você não tem muito espaço para você fazer anotações, e o espaço que você tem que economizar bem, e você às vezes diversas ocasiões vai ter que recorrer a uma folha extra de papel ou para fazer alguma anotação ou algo assim do tipo. E você percebe que ali é uma economia de espaço muito grande para poder caber todas essas informações. O mais interessante, que eu acho que é o que pegava muita gente quando ia ter o primeiro contato com o RPG através da terceira edição, eram as perícias, porque quando a pessoa via aquela lista de perícias e todos aqueles atributos-chave das perícias, como você está vendo aí, ficava assustadíssimo, porque era muita coisa. Eu, como mestre, achava muito bacana a ideia da perícia ser uma coisa mais especificada para você usar naquela ocasião. E quando se trata da terceira edição, isso é maravilhoso de bom, essa é a proposta do jogo. A proposta do jogo, uma proposta tática, uma proposta interessante, mostra para você que quanto mais específico for a ação que você vai realizar, quanto mais específica for a perícia, mais ela vai fluir no jogo. Então é uma ficha ampla, de muitas informações. É uma ficha de quadrados pequenos, é uma ficha de diversos pontos onde você faz anotação, embora ela seja uma ficha bastante organizada. Você tem tudo aquilo o que é mais necessário para você próximo, e ali quase que na coluna do lado você tem as perícias separadas, embora as colunas das perícias sejam muito pequenininhas e estreitas, e muitas vezes quando você vai fazer anotações e progressão de níveis posteriores, é muito presente você rasurar a ficha quando você está apagando as anotações antigas e reanotando outras novas, principalmente quando se trata dos pontos de vida. Quantas fichas não são desgastadas, né, pelos jogadores, e muitas vezes não tem reparo quando os pontos de vida são apagados ali daquela caixinha dos pontos de vida. Então, você observando bem, você percebe uma ficha grande, cheia de informações, ainda assim organizada, uma ficha tática, uma ficha de um personagem pronto para interagir com outros personagens em cima de um grid, principalmente. É claro, isso não é uma crítica ao jogo, jamais. A proposta da terceira edição e da 3.5 é exatamente essa. Embora ele deixe espaço, um espaço bem grande para a interpretação, deixe espaço enorme para o roleplay, como as pessoas costumam falar. E não tem como você não deixar esses elementos de lado. Afinal de contas, o mestre ele vai trazer esses elementos, e a ficha ela é somente um desses elementos presente no jogo. Mas como nós estamos nos debruçando sobre a ficha, basta observar bem. Uma ficha de muitas informações, como eu já falei várias vezes, e uma ficha de muitos números, uma ficha de muitos elementos. Então você tem ali uma espécie de compactação da informação, embora organizada, de certa forma até abreviada, e muitas vezes abreviada com certeza, porque você não tem como colocar todas as coisas que você gostaria. Afinal de contas, se você pegasse essa ficha da terceira edição e expandisse ela para que ela ficasse mais intuitiva, visualmente mais bonita esteticamente, você teria que expandir ali para umas 4 páginas de ficha, e isso daria um problema. Então, olha, esse é o nosso primeiro olhar. Observa, olha essa ficha e guarda ela bem na sua memória. Se você jogou muito essa edição, você já tem ela na memória muito bem. Agora vamos para a próxima. Essa daí é a ficha do Advanced Dungeons & Dragons, tá? Eu não me recordo a data de lançamento, não sei se na primeira impressão foi lançado entre 77 e 79, e a segunda impressão já é da década de 80, então não me recordo das datas certinho. Quem tiver aí, você inscrito que conhece bem, já deixa alguma correção aí das datas de lançamento nos comentários, data de lançamento da terceira edição, data de lançamento do Advanced também.
para poder atualizar, né? Eu sou muito ruim de datas, mas você está vendo aí na sua frente uma ficha um pouco diferente. Ela já não é mais aquela, não é a mesma ideia, não é a mesma vibe, digamos assim, da terceira edição. Você vê uma ficha com um espaço mais amplo, né? Você tem ali elementos maiores que tomam mais espaço do papel. Você tem os nomes não abreviados dessa vez, mas quase todos escritos por inteiro, por extenso totalmente, e espaços quadrados maiores. Essa parte da frente da ficha ela é bem mais ampla, né? E você observa bem, tá lá os atributos: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Você tem a tabela de armas, a parte superior da ficha é a parte de classe, de nome do jogador, raça, todas essas coisas. Tem um quadradinho do desenho, né, coisa que não está na frente da ficha da terceira edição. Em algumas fichas da terceira e da 3.5, a parte do desenho está atrás da ficha, no verso da ficha, e ela é opcional para você fazer anotações. Então geralmente as pessoas não desenhavam, faziam anotações. E a tabela da taco, aí na frente, CA, e as resistências clássicas, né, as jogadas de proteção do Advanced. Agora, olhando a parte do verso, você já observa um elemento diferente. Ali você já vê algumas tabelas, você já vê algumas listas para você fazer anotação. E mesmo essas listas, elas já estão um pouco mais enxutas, porque elas não diminuem tanto o espaço. E elas são organizadas ali de modo que todas elas tomem um espacinho tranquilo e não muito do papel. Então você percebe que, como o Advanced ainda estava naquela pegada, voltando um pouco mais para trás, estava indo para a pegada da terceira edição para se tornar um jogo um pouco mais tático, ele ainda tinha elementos mais de teatro da mente, ainda possuía essa ideia. E tendo essa ideia, ele usava a ficha simplesmente como um ponto de anotação, um ponto de você anotar coisas importantes e manter ali diante de você, como de costume. Você tinha ali as tabelinhas de perícia, né, as listas de perícia, todas as coisas estavam organizadas. Eu acredito que a maior parte das pessoas, quando pega uma ficha da terceira edição para comparar com o Advanced, primeiro tem aquele choque, porque você não está acostumado com uma ficha diferente, mas depois você acaba percebendo que a ficha do Advanced, ela é uma ficha bastante intuitiva, porque se você olhar a primeira face da ficha, a parte da frente, né, o rosto da ficha, você vê que os atributos definem os quadradinhos que vão vir depois, né? Da frente da força você tem lá o ajuste de dano e não sei o que. Então você tem ali tudo sequenciado. Então você só tinha que referenciar a tabela no livro e encontrar o ponto lá do seu valor de força e trazer para sua ficha, e lá permanecia. Era menos rasurável, até porque o processo de progressão do Advanced Dungeons & Dragons, lá da TSR ainda, ele não tinha uma progressão constante, nível após nível, tanto que quando você fazia a progressão das jogadas de proteção, dos testes de resistência, você tinha uma progressão muitas vezes de 3 em 3 níveis, os números mudavam ali de pouco em pouco. Mudança de ponto de atributo era uma coisa muito difícil e rara de acontecer. Então a ficha só mudava ali mesmo nos pontos de vida, e você tinha um espaço grande para você fazer ali as suas anotações e as rasuras. Então você já percebe aqui, né, olhando para a ficha do Advanced, que ele era um jogo que não era tão tático assim. Então ele já era diferente, o visual, a mecânica já muda. Então ele é um jogo mais simples, né? Você já percebe essa pegada mais tranquila no jogo. Você já percebe essa pegada através da ficha, uma ficha com poucos elementos. Acontece muito dos jogadores olharem para as edições anteriores e acharem edições muito fechadas, muito engessadas, a palavra que eles costumam usar, as pessoas costumam usar, mas na verdade não, são fichas muito fluidas, até mais fluidas que as edições posteriores, principalmente na terceira e da quarta edição, muito mais fluidas. Então você tem ali uma progressão, embora um pouco mais lenta, uma tranquilidade maior ao lidar com a ficha, uma ficha bem mais intuitiva. Então essa ficha do Advanced já nos mostra numa digressão, um processo de mudança, um processo de permanência de poucos elementos táticos e de mais elementos voltados à narrativa, embora essa ficha seja ainda assim cheia de elementos. Se você for parar para pensar, ela tem muito número.
E por fim, essa ficha que está aparecendo para você, uma ficha que nem parece uma ficha para muitos jogadores, principalmente dos jogadores das edições atuais, que não conhecem muito bem as edições antigas, é a ficha do D&D Basic, que vinha lá, se eu não me engano chegou em Brasil em 93 ou foi em 94, não me recordo, pela Grow, veio numa caixa, se eu não me engano, né? E essa ficha era uma ficha muito simples de uma folha só. Então você via que era uma folha inteira deitada, né, no formato retangular, e ali você tinha a folha dividida, e essa folha dividida te dava algumas informações. Na parte superior você tinha ali o personagem em si, nome do personagem, nível, classe, as coisas todas, classe de armadura, pontos de vida, logo abaixo os atributos, e é uma coisa que permaneceu em todas as edições, né, os atributos sempre logo abaixo como segundo ponto mais importante. E todas as jogadas, né, os ajustes que os atributos davam, você já viu uma mecânica mais enxuta, né, mais simples até, porque você tinha ali você tinha todos os atributos, força, inteligência, sabedoria, destreza, carisma, constituição, todas essas coisas. E na frente você só tinha um modificador, e esse único modificador ele era específico para algumas ocasiões. Então você tinha ali, né, algumas ocasiões para as quais você usar aquele modificador, dependendo do valor do seu atributo. E atributo esse que dificilmente mudava, aumentava ou diminuía. E você tem logo do outro lado as jogadas de proteção, né, clássicas, que ainda também tem no Advanced, como vocês viram aí na ficha. Abaixo você tem uma parte mais ampla, você tem ali a tabela de ataque tranquila, que você tinha ali as CAs dos inimigos, e você tinha ali os números, os bônus que você tinha que jogar e tirar no dado, e você tinha ataque também. E o mais interessante é a parte da direita da ficha, o outro lado, né? A outra face da ficha, que é um espaço enorme para anotação. Você tinha anotação de item mágico, de item comum, você tinha anotação para você colocar lugares, para você colocar pessoas, você tinha abaixo o local onde você anotava seus pontos de experiência, você tinha o local onde você anotava o ouro que você conquistava, os tesouros. Então você percebe uma mudança. A gente está voltando, nem pensa nisso, lembra disso, a gente está voltando no tempo, não é uma mudança orgânica que está acontecendo no avanço do tempo, na verdade é uma mudança que ocorre no regredir do tempo. E nessa regressão é muito claro o que você percebe. O jogo, comparado com a terceira edição, é totalmente teatro da mente, ele não tem mais aquele elemento tático, não existia a recorrência à grid ou peças de batalha, embora elas algumas vezes fossem usadas em diversas ocasiões. Isso não é uma proibição geral do jogo, embora todos os jogos que tenham uma pegada old school tenham essa premissa de você jogar com essa mentalidade, com essa forma de jogar, uma forma de usar essencialmente a imaginação, e grids você acaba não usando. Mas você vê aí o quanto é diferente a ficha, você percebe os elementos mudaram, né? A própria ficha em si não tem um verso, e se você pegar essa ficha e fizer uma adaptação para colocar frente e verso, você percebe que a parte da frente fica enorme, não toma quase nem muito espaço. Se você ampliar as fontes, você com certeza vai ver que tem muito espaço em branco. Era uma ficha simples. Então, olhando por esse aspecto, principalmente pelo aspecto minimalista, eu falo minimalista num tom mais de menos informações. Você tem ali menos informações diante dos seus olhos, como eu havia dito no começo, como num jogo eletrônico que você tem ali diversas informações na sua tela e você fica meio perdido. Nessas primeiras edições você tinha pouquíssima informação e pouquíssimos dados diante dos seus olhos, e você via pouquíssima coisa. Então essa comparação dessas fichas nos mostra, né, o modo de jogo de cada edição, pois cada edição propõe um modo de jogo, e esse modo de jogo ele pode ser amplo, usado para diversas edições. Então você vê ali que aquela pegada tática da terceira edição, ela permanece. A pegada tática da terceira edição é aplicada na quarta, que também é aplicada na quinta. Então as edições posteriores permaneceram com essa ideia tática do jogo, recorrendo sempre ao grid para fazer a contagem de distância, elementos e todas essas coisas, enquanto os jogos anteriores não recorriam tanto a esses elementos. E observar as fichas é constatar a mudança desse processo,
que nós fizemos essa observação voltando no tempo. Eu até falei que no começo não era uma comparação de edições, até porque não se tratava não se trata disso. Se trata principalmente de observar o quanto esse elemento, que é a ficha que está presente diante dos jogadores em si, impacta na forma como o jogo em si ocorre, o jogo em si acontece na forma como o jogador joga. E é interessante ressaltar, isso pode ser até um tema de outro vídeo, de outro papo, da mentalidade de jogar, a forma como se joga. Porque não existe uma forma específica e única de jogar o D&D, o Dungeons & Dragons e o RPG em si. Existem diversas formas de jogar e diversas formas de você abordar. Quando você retorna no tempo do Dungeons & Dragons, você percebe aquela pegada diferente. Quando você avança no tempo, você percebe outra pegada também diferente. Então essa mentalidade de jogo varia conforme você está ali olhando para cada edição, e cada edição tem em si mesma uma espécie de ajuste para cada mentalidade do jogo. Mas enfim, observando essa ficha, você percebe o quanto é diferente a ausência de elementos, o quanto faz diferença e o quanto é interessante a forma como essas edições anteriores davam valor para as anotações dos jogadores, deixando bastante espaço para eles fazerem isso, e também para desenhar, obviamente, o que dava uma estética muito bacana para as fichas antigas. E aí a gente volta para a nossa reflexão inicial, né? O minimalismo dentro do jogo. E se você pegou a ideia da forma como eu abordei o termo minimalista, vai perceber que não se trata de muitas coisinhas pequenas dispostas dentro da ficha. Se trata principalmente do mínimo de informações possível contido dentro da ficha e da forma como isso impacta na forma de jogar, na forma como o jogador percebe o hobby e na forma como ele tem a sua primeira experiência jogando RPG. Então, assim, não se trata jamais de uma crítica contra edições e entre edições, mas principalmente de você olhar, observando através das fichas como um elemento de comparação, ver, através dessa reflexão que eu estou te ajudando a fazer, e espero que você tenha conseguido, perceber o quanto as edições, em suas diferenças de tempo, distância e forma de jogar, forma de abordar o hobby, também influenciam na mentalidade do jogador em como ele joga. Então é muito bacana você trazer essa experiência, e eu recomendo até que muitos mestres que jogam num sistema só, mestres que jogam só na terceira edição, experimentem todas as edições possíveis de D&D e percebam ali como que isso muda. E o pessoal da pegada OSR, Old School, que chama essa ideia de chassi de regras, né? O chassi de regras lá das antigas, do começo das primeiras edições, apresenta uma forma de jogar. O chassi de regras das edições atuais apresenta uma outra forma de jogar. E como que você percebe isso? Olhando a ficha do personagem e como essa ficha impacta na atuação do jogador como personagem. Então eu espero que essa reflexão tenha pegado você de jeito e feito você olhar assim para as edições entre si, principalmente de D&D, e observar assim, nossa, agora eu posso comparar através das fichas o quanto as edições mudaram. Mesmo que você não tenha um conhecimento muito aprofundado das regras, mesmo que você não tenha lido as regras do livro da quinta edição, do livro da 3.5, do livro da quarta, do livro do Advanced, do livro do D&D 0, mesmo que você não tenha lido todos esses livros de cabo a rabo, basta olhar as fichas para você perceber o quanto eles são bem diferentes uns dos outros, e embora sigam uma mesma linha, o quanto eles propõem formas diferentes de jogar e de abordar o hobby. Então, deixa seu comentário se você concorda comigo ou não. Se você discorda, deixa também seu comentário. Deixa sua reflexão também, o que você acha disso. Você acha que realmente é isso que eu falei? Realmente poucas informações numa ficha impactam na forma de jogar? Muitas informações numa ficha impactam também numa forma de jogar? Será que a ficha influencia dessa forma tremenda a maneira como o jogo é conduzido, a forma como o mestre conduz o jogo? Deixa seu comentário, fala comigo que eu te respondo, e quem sabe sua pergunta nos torne tema de um vídeo futuro. E, meus amigos, deixem seu like, comentem por favor, compartilhem com seus amigos e nos vemos entre os dados.